Normalmente a alta performance ela é mensurada na parte de físico, porque é uma mensuração mais objetiva. Então É você consegue. visual, né? Você mensura ali o tempo que o cara levou para fazer tantos metros e tal. Então é um indicativo mais preciso. Mas alta performance na vida, em empresa, em cenários de relacionamento e tudo mais, parece que ser a pessoa mais inteligente não prediz isso. Parece que ser o que tem maior controle emocional prediz. Concordo. Então, a pessoa que quer ter algum tipo de auto performance ou quer buscar uma auto performance, parece interessante que ela tenha um córtex pré-frontal, ventromedial principalmente, e dorso lateral Dorso lateral. bastante avantajado, bastante usado. Eu costumo dizer assim que você atingir um certo grau de performance na leitura, nos estudos, no treino, na dieta, no profissional, é uma coisa que está exatamente isso, cara. É uma coisa que está na sua frente, palpável, fácil de enxergar. Só que pelo fato de ser tão simples, muitas vezes você ignora aquilo e acha que não é daquele jeito. Porque por vezes você quer um resultado mais rápido, ou você atribui ao fato da simplicidade uma, uma incapacidade de gerar um desfecho produtivo para você. Eu li um estudo uma vez de um cara chamado Daniel Chambliss, que ele é um antropólogo e ele fez um estudo onde ele visou descrever, foi um estudo descritivo, a rotina de atletas olímpicos, que são pessoas que vivem numa alta performance, que conseguem alcançar tempos, conseguem alcançar é, um nível de força, um nível de puxa, de corre, que realmente um ser humano que não se dedica àquilo jamais conseguiria alcançar. E ele chegou numa conclusão bastante chamativa, eu diria, e até em certo ponto óbvia, que no artigo ele descreve que a alta performance ou a excelência é trivial. Ele usa a palavra mundana. E ele diz que se você pegar a vida desses atletas e fizer um filme e rodar a vida deles em time-lapse, bem rápido, você vai dormir de tédio. Muito parecido. É a mesma coisa todo dia. É chato. Você treina, você come, você descansa, você final de semana faz uma coisa ou outra diferente, aí você volta, treina, come, descansa, volta, treina, come, descansa. Então ele conclui com uma frase bem impactante que depois que eu li, e até de certa forma o Muzi tem uma bio no Instagram dele que acho que traduz isso também. Ele fala que a excelência nada mais é do que o amontoado de comportamentos que isoladamente nada tem de extraordinário. Quando um paciente chega, quando eu falo com alguém nas minhas aulas e tudo mais, as pessoas perguntam, cara, como que eu aprendo mais? Como que eu faço? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que tomar? É Tomar geralmente isso, cara, a pergunta. O que que eu tenho que tomar para conseguir aprender mais? a Eu falo, quinta cara, série você coça tem quando que. fala. Aí você quer, tipo, a fórmula Cara, mágica, você tem né? que dormir bem, você tem que ter um alerta, você tem que ter uma boa capacidade uma boa alimentação para pelo menos dar os nutrientes suficientes para o seu corpo. Você tem que estar organizado, porque a desorganização é mãe da procrastinação. Se você é uma pessoa Uhum. desorganizada, vai ter mais chance de você procrastinar. Só que quando você fala isso para as pessoas elas têm uma tendência de achar que que elas já tentaram fazer aquilo na verdade, quando você for olhar, elas não tentaram, ou tentaram por 2, 3 dias, e isso não é tentar. Você nem deu tempo de conseguir que o seu corpo automatizasse alguma coisa ou outra. É comer, dormir, treinar. Se você pegar isolado, nenhum desses itens tem nada de extraordinário. Você não fez nada que depende de sorte, que depende de dar certo alguma coisa. É comer, dormir, treinar, estudar, comer, dormir, treinar, estudar. E você começa a transformar a excelência em uma coisa que você faz repetidas vezes, né? O hábito. E as pessoas muitas vezes elas negligenciam o óbvio e tentam ir sempre para um lado mais elaborado, que acaba eventualmente caindo em psicoestimulantes, psicofármacos, estratégias mirabolantes de leituras de 200 páginas em 4 minutos, 5 minutos, É que pra são... pegar atalhos, né? Cara, não funciona, cara. Não, Além você treina, você come, você descansa,
Você, final de semana, faz uma coisa ou outra diferente, aí você volta, treina, come, descansa, volta, treina, come, descansa. A pessoa, ela faz tudo durante a semana e no final de semana ela volta pro ponto inicial e joga tudo fora o que conquistou no final de semana. Mas comportamento de soma geralmente o zero. que acontece quando o pessoal tá emagrecendo. Dieta, exato. Eles querem Exato. emagrecer, aí eles fazem tudo certo de segunda a quinta, porque sexta também já não dá, né? Uhum. Aí recupera Exato. tudo sexta, Exato. sábado e domingo. E o sábado e o domingo, o nosso cérebro, ele consegue criar associações temporais. Vira o fim de semana do lixo, por exemplo, de tanto fazer, seria isso? E você começa a sentir um craving por fazer aquilo, porque já passou tantos dias de você não estar fazendo. Seu cérebro acostumou com aquele tempo. E muitos desses comportamentos de jacar, ninguém tá falando para você não ter episódios hedônicos de prazer, sair jantar com a sua família. Exato. Ninguém tá falando isso. A gente tá falando que existe um limite biológico que você não consegue negociar. É isso que o músico quis dizer. Você não pode. Perfeito. Se você passar aquele limite biológico, não adianta ficar putinho. Vai ficar com sono, vai ficar cansado, vai ficar meio deprimido, vai querer ter estratégias compensatórias. É inegociável. Você não dormir, você comer tudo errado, segunda-feira vai estar ruim. Aí muitas vezes a pessoa ela fica com raiva de não poder se divertir porque fica com ressaca e fica mal. Mas não é nem culpa sua, vai ser assim. Não interessa se você concorda ou não. E esses comportamentos, muitas vezes, eles são o que a gente chama na psicologia comportamental de comportamentos regidos por regras. A pessoa cria uma regra na cabeça dela que se divertir é aquilo. Uhum. Eu só me divirto se eu fizer aquilo. Você atingir um certo grau de performance na leitura, nos estudos, no treino, na dieta, no profissional, é uma coisa que tá exatamente isso, cara. É uma coisa que tá na sua frente, palpável. No cérebro, tem uma rede que foi descoberta no ano 2000. O que é uma rede? É um conjunto de áreas. Chamada de Default Mode Network, ou numa tradução livre, rede de modo padrão. Os adventos da neuroimagem, e isso explica o porquê que o ócio realmente é criativo. O advento da neuroimagem, estudar o cérebro de uma pessoa viva e olhar o que está acontecendo dentro do cérebro dela ao vivo, assim, enquanto você submete ela a algum tipo de tarefa, surgiu na década de 80, 90. Os pesquisadores sempre queriam olhar, tipo, vamos dar um estímulo visual. Então, vou pedir para o Bruno, para a Malu, seguir aquele ponto na parede e vou ver o que acende e desliga no cérebro dele. Viram lá que o córtex occipital, que é a área envolvida com visão, acendia, porque sua visão tá... E assim eles foram fazendo, quando você mexe, quando você tenta raciocinar, faz uma conta. E eles mapearam todo o cérebro vendo o que acontece quando você faz cada coisa. Mas ninguém nunca conseguiu ver aonde fica a criatividade. Uhum. E eles descobriram no ano 2000 porque um pesquisador se perguntou: e quando o cara não tá fazendo nada? O que acontece no cérebro dele? O que vai acender? O que é? Exato. E eles descobriram que quando você não está engajado, o que é engajado? Você está olhando, está lendo, Produzindo. está abrindo aqui, você está fazendo alguma coisa fora de você. Você está engajado em algo, respondendo WhatsApp, vendo um corte, vendo um podcast, lendo um livro. Quando você não está, eles chamam de... É uma viagem, você está, tipo, viajando assim, cara. Você não está pensando em nada, seu cérebro está voando. Primeiro, a gente passa muito tempo no dia fazendo isso. Às vezes a gente passa rolando feed, mas você não está engajado. Embora você esteja ali fazendo aquele comportamento, você não está engajado nele. Ouvindo música, às vezes você não presta atenção na música que você está ouvindo, às vezes até na academia você está fazendo, mas não está prestando atenção. Automatizou. Eu pensei quando estou dirigindo, basicamente é isso. Eu tô no Automatizou. automático. Exato, exato. Eles descobriram que quando você está assim, o seu cérebro liga toda uma outra região, que são essa rede de modo padrão. Foi um artigo publicado na PNAS, tem 13, 14 mil citações. Para quem não sabe, é como se fosse um corte que viralizou esse artigo. Tem muito lido, muito citado. Viralizou no mundo da ciência, assim. Porque os caras mostraram que quando você está viajando, você liga essa rede. E recentemente mostraram que essa rede, ela tem um papel causal na criatividade. Porque na medida em que você se desconecta de fatores que estão externos, você permite com que o cérebro faça associações que são um pouquinho mais improváveis, podendo ter um insight de criatividade.
É por essa razão que às vezes as pessoas são muito criativas um pouco antes de dormir. Muita gente tem ideia logo que tá próximo a pegar no sono, porque você tá num momento ali que seu cérebro dá uma... No banho. E no banho. Cara, eu tinha um paciente, um tempo atrás, que ele era investidor de startups e etc. Ele mora nos Estados Unidos. Ele fez um banheiro com um box de vidro anti-embaçamento. E tem um monte de canetão. Cara, ele escrevia tudo durante o banho, porque foi ali que ele teve as ideias que deram mais dinheiro pra ele. Muito louco, né? Interessante. Por causa dessa rede. E o ócio, ele é criativo. É importante você dar essa desafogada no cérebro. Pacientes com depressão, por exemplo, que tem uma ruminação de pensamentos, aqueles pensamentos que vêm e vêm e ele fica sempre dentro dele, já se sabe que tem uma atividade aumentada dessa rede. E se você pegar, cara, e analisar de forma lógica, um paciente com um transtorno depressivo, por vezes, e aí os psicoterapeutas que estão me assistindo vão entender o que eu quero dizer, eles são criativos, cara, mas são criativos para um lado ruim. Eles são criativos em imaginar cenários ruins. Eles são criativos. Você pensa, mas como é que você chegou nessa associação? Altamente improvável, cara, de que vai acontecer isso na sua vida. Não existe probabilidade alguma e zero indicativo que esse cenário vai concretizar. Só que pelo fato dele viver muito dentro e essa rede de modo padrão tá proporcionalmente mais ativa, ele tem um substrato maior para construir cenários na cabeça dele que são cenários catastróficos, ruins, e que, por sua vez, vão interferir no que é a emocionalidade dele e o humor dele. E tem um tratamento chamado de Behavior Activation, ou ativação comportamental, padrão ouro para tratar a depressão, que consiste basicamente no quê? Você tirar o paciente de dentro da cabeça dele e colocar ele fazer coisas. Então lava a louça, abre a janela, passeia com o gato, passeia com o cachorro. Também é ócio criativo, porque não dá. Não, mas o paciente, a ideia é você tirar ele de dentro. Pra ele parar de ficar raciocinando negativamente. Exato. Ele tem que engajar em alguma coisa, ele tem que se preocupar em não quebrar essa xícara, ele tem que arrumar se preocupar um cubo mágico, sei lá. ele tem que fazer alguma coisa. E já se demonstrou que quando você aplica isso no paciente, a rede desliga. Tem uma série de estudos mostrando que pessoas que têm uma maior tendência de serem presas, pessoas que têm uma maior tendência de cometerem delitos, normalmente você vai avaliar a funcionalidade das funções executivas do córtex pré-frontal, elas estão um pouco mais reduzidas, seja lá qual for o motivo, lesão, acidente, enfim. Então a pessoa que quer ter algum tipo de auto-performance ou quer buscar uma auto-performance, pessoas que têm um certo grau de racionalidade, capacidade de simular a situação e tomar decisões que não sejam de forma impulsiva, são pessoas que tendem a ter algum tipo de traquejo e flexibilidade em lidar com situações que podem potencializar o alcance dela dentro de um tipo de tarefa. Eu acho que um exemplo ótimo para isso é a internet. Se você for uma pessoa que for muito emocionada, você não sobrevive na internet. Não.